Olá, voltamos. Tivemos um pequeno problema de transmissão. É assim mesmo. Quer dizer, não era para ser, mas vida que segue. Dá um tempo para ver se as pessoas voltam. Estão conseguindo me ouvir bem? Está assistindo agora, gente? Então, ainda falando sobre o nosso texto, segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, verso 16, e aí Paulo fala para que nós não venhamos nos desanimar por causa das coisas que a gente vê, ainda que exteriormente, né, tenha muita coisa para nos desanimar, mas nós precisamos entender que a mensagem que nós recebemos, ela veio de Deus, ela veio do céu, ela é a manifestação da vida de Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno, e é uma mensagem que tem poder e força para se impor diante de qualquer realidade, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? Treinar a nossa mente, buscar a comunhão do Espírito, orar mais a Deus. Esses tempos de dificuldades extremas são tempos em que nós precisamos nos unir a Deus. A palavra de Deus nos diz que nós não sabemos como pedir. É claro que nós sabemos como falar. Eu sei como falar com vocês, vocês sabem como falar comigo, nós sabemos como falar com as outras pessoas, mas a palavra está falando de se falar com Deus, e nós não sabemos como falar com Deus, e é por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Nós não conseguimos perceber, mas há uma intercessão do Espírito. O Espírito de Deus, ele está o tempo todo falando com nós. E o que é que nós precisamos fazer? Falar com o Espírito de Deus. Falar com Deus através do Espírito Santo, né? Nós não podemos desanimar em falar com Deus, nós não podemos nos esquecer de falar com Deus. Nesses tempos, né, tempos totalmente outros, né, se não fosse, né, pela insegurança do futuro, nós não sabemos como é que o mundo vai ficar, né, depois desta pandemia, nós não sabemos como que o mundo vai passar por esta pandemia, né? Quantas famílias, né, que vão chegar depois dessa pandemia faltando gente na sua casa, né? Faltando gente na família, né? Faltas que serão para sempre, pessoas que não voltarão mais. Já pararam para pensar nisso, né? Fora todas as inseguranças, né, que pairam sobre o mercado, problema financeiro, problema de trabalho, mas acontece que a maior parte dos problemas que esta pandemia está trazendo não são os problemas reais da pandemia. Vocês sabiam disso? Quais são os problemas reais da pandemia? O não poder estar juntos, o não poder, principalmente, estarmos reunidos na casa de Deus, o não poder, né? Muita gente não pode ir trabalhar, tem muita gente parada, as escolas paradas, né? Isso aponta para problemas reais, né? Não se sabe como se vai ganhar dinheiro nesta época, né? Como se vai pagar as contas, né? Há uma insegurança generalizada, mas não são esses os problemas da pandemia. Vocês sabem quais são os problemas que as pessoas estão enfrentando nessa pandemia?
São os problemas de ter que ficar dentro de casa com as pessoas com as quais elas se casaram. São os problemas de ficar dentro de casa com os filhos que eles tiveram. São os problemas de se estar dentro de casa com a família que se tem. Porque todo distanciamento familiar, né? Que era ocultado pelo trabalho, ocultado pelos amigos, ocultado, né, por esse estilo frenético de vida que a gente vive hoje, né? O abandono de casa, o abandono da família. Vocês sabiam que a igreja ela começa em casa? E como que está a igreja que começa na sua casa? Como que está a igreja que se reúne dentro da sua casa? Como que a igreja da sua casa está enfrentando este problema? E aí a grande questão é que as pessoas, elas não são educadas para irem para o céu. As pessoas, elas não são educadas para serem leais e fiéis a Deus. As pessoas, elas não são educadas para manterem um vínculo com o Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito daquele, né, que vive e reina para todo sempre, ele vive dentro de nós, então há um clamor de Deus dentro de mim. Há um clamor de Deus dentro da igreja que está reunida comigo dentro da minha casa. Há um clamor de Deus na igreja que se reúne dentro da sua casa. E nós precisamos exteriorizar. Nós precisamos transformar este clamor em oração. Nós precisamos nos achegar diante de Deus e gemermos o gemido do Espírito de Deus. Entender que o coração de Deus está muito perto do meu coração, que o Espírito de Deus está muito perto do seu coração, que o Espírito de Deus está dentro do movimento do meu espírito com o céu. E eu preciso, sim, exteriorizar isso. Eu não posso parar de orar, eu não posso parar de interceder. Você sabia que Deus, ele não está alheio a esta pandemia? Você sabia que Deus não está ausente dos desesperos que nos acompanham nesta pandemia? Mas nós precisamos de consertar os altares de dentro da nossa casa. Você sabia disso? Porque o relacionamento com Deus, ele passa pelo altar. E muita gente só conhece o altar da igreja. E o altar da igreja, ele é muitíssimo importante. Mas dentro da nossa casa tem pelo menos 3 altares. E eu queria falar sobre isso nesta noite, sobre como orar em cada altar. Você sabia que a sua mesa, ela é um altar? Você sabia que a sua sala de estar, ela é um altar? Você sabia que a sua cama, ela é um altar? Que o seu casamento, ele precisa ser um altar? E que esses altares, eles precisam serem consertados, porque a vida humana, a vida que Deus criou, ela é uma vida que ela se inicia e ela passa e ela permanecerá através do altar. E que nós precisamos arrumar esses altares. Arrumar o altar é arrumar os relacionamentos. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos de maneira correta dentro de casa. Os filhos precisam dessa harmonia familiar.
Este vínculo de pertença, esse vínculo de amor, este vínculo sagrado, né? As famílias não podem ser separadas, elas não podem ser individualizadas, elas não podem ser indiferentes. Eu não sei, né, porque dessa pandemia, eu também não estou querendo arrumar uma causa nobre para essa pandemia, mas eu sei que essa pandemia, ela nos oferece algumas denúncias, né? E que denúncias são essas? Que nós precisamos de modelos de famílias crentes, modelo de família cristã. Famílias que verdadeiramente se amam, família que verdadeiramente se comunicam, famílias que verdadeiramente não negligenciam as diretrizes da palavra do Senhor, famílias que não desistem de ninguém. Eu queria, nessa noite, falar para que vocês orem mais, que vocês busquem dentro da palavra, dentro do conhecimento da palavra do Senhor, né? Os resgates dos vínculos de família, que a esposa, ela venha ocupar o lugar dela na família, né? Que as mulheres queiram crescer e se tornarem mães, e se tornarem esposas, e terem sentimentos de mães, e terem sentimento de esposa, que os maridos tenham sentimento de pais, sentimentos de esposos, sentimentos de marido, sentimentos de servos de Deus, né? Que você não abandone essas fragilidades, né? Absurdas, né? Uma mãe, ela precisa dar conta do seu filho. Uma mãe, ela precisa acessar o coração do seu filho. Pastora Cris, dentro da minha casa, os altares estão todos desorganizados. O meu casamento, ele é um fracasso. A minha família, ela não se reúne, não há sinceridade entre nós perdemos o tom da verdade, nós perdemos a capacidade de falar com franqueza, nós perdemos a capacidade de olharmos um no olho do outro, sem querer manipular. Nós, há muito tempo que não nos olhamos, né? O grande problema das famílias é que elas não se olham nos olhos, né? Olhos que não transmitem nada, né? Relacionamentos que caem em verdadeiros descréditos, né? Talvez, mãe, você, ao conversar com o seu filho, ele te olha como se você não soubesse nada dele, né? Nada. Talvez você não saiba nada. Tem mãe que, inclusive, não quer nem ver, né? Tem medo de ver. Tem medo de saber, né? Às vezes, olha, no olho de um pet, né? Eu tenho, né, os meus pets, né? Eu vou apresentá-los para vocês qualquer hora dessa, né? Com olhos bonitos, olhos cor de mel, olhos azuis, né? Mas os olhos dos meus pets, eles me comunicam algum nível de ternura, algum nível de reconhecimento, né? Eles me chamam para ir para a cama brincar com eles, e eu consigo entender que eles estão falando comigo, mas não vai muito além, né? Os olhos das minhas filhas me comunicam muito mais, né? Os olhos das minhas filhas me comunicam o que se passa dentro da alma delas, né? As angústias, os anseios, as tentações, né? As incertezas, os medos, né? Os desejos, e é necessário interagir com essa comunicação mais ampla que o olho nos transmite, né? Porque é necessário nós pegarmos os nossos pensamentos, pegarmos os nossos sentimentos e não seguirmos, porque nós precisamos seguir a palavra do Senhor.
A palavra de Deus diz que o coração humano, ele é desesperadamente corrupto. Né? Lá, a palavra também diz que no coração está a fonte da vida, mas também está a fonte da morte. Então, nós precisamos, junto com a nossa família, buscarmos a presença do Senhor, buscarmos a palavra do Senhor, buscarmos entendermos a palavra do Senhor. Por quê? Porque da mesma forma que a palavra do Senhor ela é poderosa, viva, eficaz, comunica vida, comunica poder, transforma realidades. Da mesma forma, aquele que não se submete à palavra do Senhor vai pagar um preço muito caro. Por quê? Porque ela não é uma palavra minha, ela não é uma palavra de homem nenhum, ela não é uma palavra de mulher nenhuma, ela é uma palavra que veio do céu. Lá em Carta aos Hebreus, no capítulo 2, o autor fala que o evangelho comunicado pelos anjos, e aí ele está se referindo à lei, ao Antigo Testamento. Quem não obedeceu pagou um preço muito caro. Só o cativeiro persa babilônico foram 40 anos. Sem contar os 40 anos de deserto. Entende, gente? Então, nós temos diante de nós momentos muito difíceis. Nós temos uma realidade que nos assombra. Nós temos uma realidade que nos obriga a lidar com situações extremamente estressantes. Mas nós também temos a fidelidade desta palavra, que por não ser de Deus, ela se impõe sobre qualquer realidade para modificá-la. E o Espírito Santo, ele nos anima. Sabe o que é nos animar? O Espírito Santo, ele nos movimenta. E é necessário dar uma parada e falar, Espírito Santo, o que é que o Senhor deseja de nós nesse tempo de pandemia? O que é que eu posso fazer neste tempo de pandemia? Porque eu não posso ficar parado, eu não posso ficar parada. De novo, quantas famílias têm um lugar na mesa vazio e que não vai se preencher depois que a pandemia passar? Quando eu falo isso, de verdade, a minha voz ela embarga e eu deixo ela embargar. Não tenho vergonha de mostrar a minha inquietação. Nós temos na nossa igreja pessoas que trabalham na área da saúde. A realidade dos hospitais, elas são muito difíceis. Mas nós não podemos ficar parados no que é externo. Não podemos. Quando a palavra diz que o Espírito Santo, ele se movimenta, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo está percebendo os lugares, as famílias, durante essa pandemia, que não está de acordo com a vontade de Deus. Ele vai movimentar o meu espírito. Ele vai movimentar o seu espírito. Domingo, eu quero fazer uma live diferente. Eu gostaria que você se preparasse para a live de domingo, se preparasse para abrir um jejum no ar junto comigo, porque nós vamos pedir a Deus que venha nos movimentar em oração, na direção daquilo que precisa ser consertado pelo Espírito Santo nesses dias. Aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser pedido, aquilo que precisa ser entendido.
os enganos que se adonam da nossa alma e quer nos levar, né, de volta para o que é visível. E nós temos que colocar os nossos olhos no que é invisível. Porque o Espírito Santo está em nós não podemos nos calar, e nós não podemos nos entregar, e nós não podemos desistir. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos entregar, e nós não podemos desistir, porque o Espírito Santo quer nos movimentar. Há uma saída, há coisas magníficas que o Senhor quer fazer nesta época, neste período. Mas precisa que o seu povo seja movimentado pelo Espírito Santo. Essa é a palavra que nós temos para vocês nessa noite. Antes de orarmos, mandar um beijo para a Thaís aqui. Beijo, Thaís. José Pereira, um beijo para você também. A Gleice, lá da Espanha, um beijo para você. Não sei como é que fala boa noite em espanhol. Boa noite para você. Buenas noites. Buenas noites para você. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Um beijo para a Nayara. Um beijo para Eunice, Helenice, muita gente aqui conosco. E eu gostaria de encerrar esta live fazendo uma oração. Que você venha se colocar na dependência do Espírito Santo nessa noite. Você venha fechar os teus olhos. Eu não sei o que é que você anda vendo, mas há uma igreja na sua casa, e como é que você tem cuidado dessa igreja? E o Senhor espera que você cuide muito bem desta igreja. E o Espírito Santo, ele está nessa igreja. Fechemos os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido e amado, santo e eterno, o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Recebemos uma palavra que veio do céu, uma palavra que é digna de credibilidade, uma palavra que está sobre a custódia dos olhos do Eterno, uma palavra que é seguida pela mão do Eterno, uma palavra que é acompanhada pelo dedo do Eterno, uma palavra carregada com o poder do nome do Eterno, Jesus. Dai-nos a tua luz, dai-nos o teu entendimento, fortalece o nosso espírito dentro de nós, repreende, meu Deus, todo espírito de ansiedade, nervosismo, joga por terra, meu Deus, toda investida do inferno contra a fé dos teus filhos. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor tem poder para livrar os teus filhos desta pandemia, dessas doenças. O Senhor tem o poder de levantar os teus filhos com uma palavra de cura, e nós liberamos uma palavra de cura. Vai visitando as pessoas que precisam de proteção, as pessoas que precisam de uma intervenção, as pessoas que precisam de uma solução, de uma ideia nova, de uma saída. Porque nós sabemos que tu és a própria novidade, tu és o Deus de novidade, tu és um Deus que tem coisas novas para os seus, em nome de Jesus. Obrigada pela sua companhia, que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Um beijo e até domingo, se Deus quiser.